Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que não diz nada de respeito a plantas, nem a receitas, dicas de dona de casa. Hoje eu vim para falar sobre os meus implantes dentários, porque tem muita gente me fazendo a pergunta assim: Vera, fazer implante dói ou não dói? Então eu vou narrar para vocês como é que foi a minha experiência dos implantes que eu já fiz. Em 2022 eu fiz a parte superior, uma vez só, e agora em 2023 eu já fiz os implantes da parte inferior. E vou narrar para vocês a minha experiência, mas já posso garantir para vocês assim, ó, que fazer os implantes dentários é outra vida, vale cada centavo que a gente paga e vale cada desconforto que a gente pode ter sentido, cada dor eu não digo que não sente, mas assim, ó, os desconfortos pós-operatórios vale a pena pelo resultado, tá? Vou narrar bem brevemente como é que foi a minha experiência para vocês. No começo do mês de maio de 2023, eu fiz os implantes da parte superior. Eu não tinha os meus dentes da frente aqui, e não tinha alguns, faltava alguns aqui, ou faltava alguns, eu tinha alguns e outros faltavam. Então eu resolvi arrumar, e para arrumar eu tive que extrair 2 dentes num lado e um dente no outro lado, para colocar todos eles numa vez só, para ajeitar, deixar eles arrumados. 3 dias antes do procedimento, eu comecei a tomar uns medicamentos anti-inflamatórios, um negócio assim, para ajudar, né? Porque é uma cirurgia bem complicada, né? Uma que eu tinha que extrair os dentes, implantar os dentes e os parafusos, então era mais complicado. Na sexta-feira eu comecei a tomar as medicação, na segunda-feira, dia 9 de maio, eu fui lá às 5 da tarde. Esse processo foi bem demorado, porque faz anestesia. Eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho muito medo de agulha, muito medo de anestesia. Fez anestesia, extraiu os 3 dentes primeiro, os 3 dentes que foram necessários extrair. Eu fiquei ainda com dentes aqui no fundo, são dentes naturais meus, e aqui nesse fundo também eu tenho dentes naturais que não foi extraído, tá? Só foi extraído aquilo que foi necessário para deixar padronizados aqui na frente. Fez anestesia, extraiu os 3 dentes e implantou 5 pinos na minha boca, um na frente, 2 em cada lado, e implantou. Depois de 3 horas, já era 8 horas da noite, começou a passar a anestesia e eu comecei a sentir uma leve dor, gente. No começo foi leve, depois foi ficando mais forte. Eu avisei o dentista que, ó, tava sentindo dor, ele quis fazer mais anestesia, eu disse que não deixava. E eles já estavam no final do processo mesmo, já estavam parafusando já a prótese provisória. Que eles extraem os dentes, colocam os pinos e já colocam uma prótese provisória que a gente fica durante 6 meses para depois fazer a definitiva. Então, estava sentindo dor, mas não deixei fazer anestesia novamente porque eu não gosto de anestesia. Ele pediu para mim vir para casa, 8h30, então levou 3 horas e meia até todo o processo de extrai, coloca os pinos e parafusa a prótese provisória. Vim para casa, tomei 40 gotas de dipirona, coloquei gelo e pensei comigo: Vera Alice de Deus, aonde você foi se meter? Vera, o que você fez? Vera, você vai se arrepender. Vera, essa noite não vai acabar nunca. Vera, essa noite vai ter umas 48 horas, não vai passar, porque vai doer, porque eu tava sentindo muita dor. Naquele momento eu tava sentindo muita dor. Corri, tomei as 40 gotas de dipirona, fiquei segurando o gelo. 40 minutos depois que eu tomei a dipirona, eu já não sentia mais nada, gente. 40 minutos depois eu tava lá, tchac, 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 mandando mensagem para as amigas, conversando com as amigas e com fome. Melhor isso ainda, tava com fome. Vim para fora, fiz um café, comi pão, café, ali jantei, comi um pouco, porque eu tava com fome, já era 10 e pouco da noite. Fui dormir, não acordei nenhuma vez durante a noite, dormi tranquilamente a noite toda, tá? Foi bem tranquilo. No outro dia de manhã cedo eu levantei como se nada tivesse acontecido. Claro, assim, tava sentindo um pouco de desconforto. Opa! Tava sentindo um pouco de desconforto no meu rosto, mas nada assim um desconforto, um leve desconforto.
tomei café, fiz meu serviço normalmente, de tarde saí, fui pra rua, vou arrumar um pouco a câmera aqui, de tarde saí, fui pra rua normalmente, voltei, fiz todo o meu serviço como se nada tivesse acontecido. Depois de uns 5, 6 dias, os pontos começaram a ficar soltos na minha boca, e eu consegui, aqueles pontos incomodavam. Vou dizer pra vocês que incomodavam, não doía. É uma coisa desconfortável ter umas linhas na boca se soltando. Então, aquelas linhas demorou uns 15 dias para cair os pontos. Eu não fiquei inchada, não fiquei com hematomas, nada. Eu fiz esse processo na segunda. No sábado de manhã eu levantei assim, eu com os olhos um pouquinho inchado e um pouquinho verde. Eu até vou deixar a foto ali no vídeo do lado como é que eu levantei. No sábado de manhã, 5 dias depois. No domingo já levantei normal, voltou, saiu o inchado, saiu o hematomazinha que eu tinha mal, mas levemente. Os pontos foram caindo normalmente, não senti dor em momento nenhum. A vida seguiu normalmente. Depois de 4 meses eu voltei lá. Ele tirou medida para fazer a definitiva daí. Nem foi preciso esperar 6 meses. Foi 4 meses ele já tirou medida e fez a definitiva. Levou 1 mês até do dia que ele fez o molde. Até ficar pronta para colocar na boca levou 1 mês, tá? Porque ele coloca na boca, ele olha os dentes, esse ele não gosta, esse dentista ele é muito detalhista, ele trabalha muito com a parte estética, então foi e voltou, acho que 3 vezes até ele concordar, e eu também, o paciente tem que concordar, e foi colocado. Na hora de instalar essa prótese total, é uma prótese total sobre implantes, tem 5 pinos que fixa uma prótese com todos os dentes. Um parafuso, quando ele ia apertar, doía. E ele queria fazer anestesia. E eu não deixei ele fazer anestesia, eu aguentei. E ele apertava e doía. Então ele apertava um pouquinho os outros e voltava nesse aqui. Um deles doía um pouco na hora de apertar. Ali eu senti uma dor. Então eu senti a dor quando passou a anestesia, aqueles 30 minutos antes de tomar dipirona. E na hora de apertar. Foi bem tranquilo. A vida seguiu normalmente. Agora passou, terminou 2022, agora em março de 2023 eu voltei lá nele e fiz os implantes da parte inferior, tá? Coloquei 2 pinos nesse lado, no direito, 2 pinos no esquerdo, porque eu tenho os meus dentes naturais aqui, são todos os meus, então vai ficar toda essa parte dos meus naturais, vai ser colocado 2 dentes aqui e vai ser colocado 2 dentes aqui, os que estão faltando, foi colocado 2 pinos, também não senti nada, nesse aqui foi bem mais tranquilo, eu cheguei lá às 13h30 da tarde, 4h15 eu já estava em casa, gente, foi assim, ó, vapt, vupt, Vera abre a boca, abri a boca, fez anestesia, senti aquela dor, que eu sou muito nervosa mesmo e ansiosa, eu tenho pânico na anestesia, então senti uma dor na hora da anestesia, fez 2 buraquinhos, colocou 2 pinos, demorou mais tempo, gente, para ele fazer os pontos do que colocar os pinos. 45 minutos ele fez os 4 implantes que eu precisava fazer, vim para casa, não senti nada, já comi normalmente. Esses pontos aqui da parte de baixo, então eles não caíram sozinhos, eu tive que voltar, 15 dias depois eu voltei lá, então o que me incomodava eram os pontos, não tive dor, não tive hematomas, não tive inchaço, não tive nada, foi assim, super tranquilo. Resumindo tudo, valeu assim, ó, cada centavo pago, que não foi barato, eu não falei com vocês em valores, posso fazer um vídeo falando em valores, como é que eu paguei. Resumindo para vocês, fazer implantes não dói, não senti dor nenhuma, aquecer aqueles 30 minutos depois que passou a anestesia, e na hora de parafusar um pino doía um pouquinho. As anestesias que dói, que eu sou muito delicada, é medo mesmo, então que senti dor na hora da anestesia, mas assim, ó, vale cada minuto gasto, cada centavo gasto e todo o desconforto que foi sentido, porque dor mesmo não foi sentido em momento algum. Então, vale a pena esse desconforto, porque volta a ter uma qualidade de vida muito melhor. Gente,
ter os dentes como se fossem dentes naturais é outros 500. Não tem dinheiro que pague, gente. Poderia assim, ó, eu digo assim, ó, não tem dinheiro que pague você ter teus dentes naturais. Quem tem, cuide. E quem não tem, pode ir tranquilamente fazer, que não vai se arrepender em hipótese nenhuma, gente. Tudo muito, muito, muito tranquilo. Mas tem que confiar na pessoa que a gente está entregando a boca da gente. Não vai entregar a boca para qualquer pessoa. Tem que ter a confiança. Eu confio nele e foi tudo 100%. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente do mesmo jeito. E resumindo, não dói, tá? Resumindo, fazer implantes dentários não dói. E é outra vida. Outra vida. Falar bem de perto para vocês assim, ó. É muito importante ter os dentes naturais da gente. Se não tem, implanta.